da Shun Board Games e Hobbies. Hoje você acaba de receber um fantástico Cariba. Esse joguinho pequenininho, mas muito divertido, também da Paper Games, tá? Para 2 a 4 jogadores, uma partida rapidinha, também muito fácil de aprender, tá? Recebendo ele, você vai abrir a caixa, você vai ver que vem o manual. Bem simples, né? Mas o objetivo do jogo é a gente não precisar desse manual no primeiro momento, né? Para que você possa já ter uma experiência mais rápida com o seu jogo. E aqui uma diversidade de cartas de animais, né? Com numerações. Todas elas, vejam. Os animais, tigre, zebra, um camundongo, rinoceronte, girafa. Sequência de animais em cartas de número. E essas pecinhas aqui de quebra-cabeça, você vai ver, que você irá montar. Tá? Então, essas são as peças que você receberá e logo nós vamos seguir então para a montagem e preparação do jogo. Então, agora nós vamos para a montagem. Primeiramente, você vai pegar aquelas pecinhas semelhantes a quebra-cabeça e vai montar deste modo aqui, tá? Que ele vai simular como se fosse uma poça de água ali no meio da savana, porque a temática do jogo, como vocês vão verificar aqui, são os animais disputando para beber no meio de uma savana, uma poça escassa. Então, assim, o animal mais forte assusta o mais fraco. Só que tem uma característica bem interessante, que assim, o mais forte de todos aqui é o elefante. E como é muito conhecido em contos, né, em histórias, o camundongo, o rato, o menor dos animais, é aquele que causa medo no elefante, né, que será o número 1 ali. Mas então, a ideia é que você monte essa poça de água, né, colocando aqui a numeração do 1, ó, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai ver que as peças, se você montar errado, elas não encaixam muito bem, tá? Mas aqui a montagem certa, elas fluem bem tranquilamente. Você vai embaralhar o baralho de todas as cartas, vai distribuir 5 para cada jogador, né? Aqui nós estamos emulando uma partida com 3 jogadores. E depois disso você vai deixar o restante, a pilha de compra, aqui no centro. E está aqui preparado o jogo, pronto para começar as rodadas. Como que se desenvolve a partida, né? As rodadas do Cariba? Então cada um vai pegar as suas cartas, né? Vão descobrir quais cartas que temos. Veja aqui, ó, tenho 3 camundongos, um tigre, guepardo, né, que seja um avestruz. Meus colegas aqui têm essas cartas, um rinoceronte, zebra, outra zebra, elefante, tigre e rinoceronte. Muito bem. Então, como que funciona o jogo? Nas diversas rodadas que vão acontecer, você vai baixar essas cartas de sua mão nas numerações correspondentes aqui ao redor da poça. Então, por exemplo, ó, o 5, que é o avestruz, corresponde aqui. Você baixaria aqui, o 6 aqui e o 1 aqui. Mas como que funciona? Você pode baixar diversas cartas, mas da mesma numeração. Por exemplo, eu tenho 3 camundongos. Eu poderia baixar aqui, a gente baixa numa sequência aqui, ó, um embaixo do outro, né? Deixando aqui, ó, 3, nesse caso aqui. Aqui embaixo, deixa eu até facilitar para enxergar um pouquinho melhor aqui, ó, baixando aqui 3, número 1, 3 camundongos, tá? Mas não é interessante essa estratégia aqui, até vocês vão perceber o porquê. Por quê? Porque a cada rodada que você vai baixando essas cartas, a carta de maior numeração, ela espanta, assusta a carta de menor numeração. Então, por exemplo, nessa primeira rodada eu decidi que eu vou baixar aqui, deixa eu deixar mais para cá, um 6. Perfeito, colocamos um 6. Baixo uma carta, compra outra carta. Meu colega aqui decide que vai colocar um 7, porque ele está afim de me espantar. Então, o que ele coloca? Ele coloca um 7 e outro 7. Por que essa quantidade de cartas? Porque quando você chega na terceira carta é que de fato você vai espantar o animal anterior. Então ele vai fazer a compra, porque você compra nesse jogo para repor a sua mão em 5 cartas, tá?
Então, passou para o próximo jogador, nesse sentido. Veja, ele tem um rinoceronte. Eles têm um rinoceronte aqui, ó. Então, ele vai pegar esse rinoceronte e ele vai colocar na sequência. Então, nós temos nesse momento aqui 3 cartas de rinoceronte. Essas 3 cartas de rinoceronte, elas assustam a minha carta aqui de tigre, tá? De guepardo, de leopardo. Então, assusta. Esse jogador daqui consegue roubar essa carta. Roubou essa carta, ele compra outra para repor e o jogo vai seguindo desta forma. Então, em cada rodada, os jogadores vão dispondo as suas cartas nas numerações com o intuito de roubar a carta anterior a ela. Então, aqui, por exemplo, para você espantar estes rinocerontes, você precisaria ter 3 elefantes. Aqui, ó, veja, temos 2 aqui. Vou baixar aqui para ficar mais fácil a visualização. Temos 2 elefantes aqui. Vamos tentar achar aqui um terceiro elefante. Ó, já temos aqui, ó, temos o terceiro elefante. Muito bem. Esse terceiro elefante assusta esses rinocerontes. O jogador vai pegar esses rinocerontes e vai acrescentar. Então, o objetivo desse jogo é você ter o máximo de cartas possíveis. Então, você assustar mais vezes. Então, por exemplo, ó, veja aqui. Vamos dizer assim, que nessa situação aqui, ó, tem 3 elefantes aqui. E acontece de volta, nós temos aqui já 2 rinocerontes. Uma outra pessoa venha e coloque aqui um outro elefante. Então ele não precisa montar 3. Então, no momento que ele colocar aqui o 4º elefante, ele ativa de novo, vamos dizer assim, o poder de susto desse elefante e assusta novamente o rinoceronte. Então o jogo ele segue dessa forma. A cada rodada os jogadores vão baixando cartas. Lembro que são cartas da mesma numeração, não pode se jogar de numerações diferentes, na quantidade que eles tiverem na mão, sempre tendo como objetivo verificar se você não está criando uma estratégia contra ti. Então, por exemplo, aqui, ó, tem 4 elefantes aqui. Se alguém juntar, e daí é a graça do jogo, né? Os 3 camundongos, o menor animal desse jogo, com a menor numeração, ele assusta o elefante. Então o elefante ele é o mais poderoso de todos, ele assusta todos, mas ele é assustado pelo menor. Um outro ponto que é interessante ser considerado é que ele assusta tudo que está aqui para trás. Então todas as cartas que você coloque, ela vai assustar todas as numerações inferiores. Então esse elefante, ele quando ele for ativado, capaz de assustar uma girafa que esteja mais aqui na frente. Ele é capaz de assustar essa girafa aqui. Ele é capaz de assustar uma zebra que esteja aqui, mas ele só assusta a primeira carta disponível. Então veja, ó, 7 não tem ninguém, 6 não tem ninguém, 5 não tem ninguém, 4 tem. Então aqui é que ele vai de fato assustar e vai pegar o jogador que jogou o último elefante que fez isso, ou jogou os 3 elefantes ali, é quem vai ficar com essas cartas. E assim segue o jogo, até que no final das contas acabe esse deck de compra aqui. Você vai continuar jogando, esse jogo ele não termina necessariamente com o deck, você vai continuar jogando até que mais ninguém consiga fazer nada, ninguém consiga assustar mais ninguém, até que haja um esgotamento das possibilidades do que se fazer com a sua mão. Então assim, como vocês viram, é um jogo bastante simples, ele vem com algumas variantes ali, possibilitando um jogo um pouquinho mais estratégico, que eu vou explicar logo a seguir, mas é um jogo bastante simples. Perfeito. Esta aqui é o que é chamado pelo manual do jogo de modalidade avançada, modo avançado, que assim, não é que seja avançado, ele só dá um elemento a mais no jogo, tá? Que para quem já joga jogos de tabuleiro há um tempo, acaba sendo algo rotineiro, tá? Então o que acontece? Você vai fazer tudo normalmente, tá? Vai montar a poça de água, vai baralhar as cartas, vai distribuir 5 cartas para cada um dos jogadores, e a diferença nesse jogo é que você vai deixar uma pilha de compra, tá? Aqui pelo nosso espaço ela vai ficar
próxima, mas é exemplificativo, tá? Você vai deixar sempre uma pilha de compra com 3 cartas abertas. Que no momento em que o jogador for fazer a compra ao final de sua rodada, né, colocou as cartas ou a carta na numeração, né, ele vai voltar para decidir qual carta que ele vai comprar. Se ele vai comprar uma daqui ou vai comprar uma desse deck fechado. Então ele torna-se um novo elemento estratégico para esse jogo. Não é nada muito complexo, mas é uma possibilidade de você jogar de uma forma diferente, né? Às vezes o pessoal está gostando do jogo e você quer dar uma diversificada. Essa é uma boa forma de fazer isso, tá? Então eu agradeço a confiança no nosso serviço, né? Espero que se divirta bastante com o jogo.